Iniciar a gravação, pronto, agora já estou gravando. Bom dia para todo mundo, ou bom dia oficial, né? Espero que todos estejam me vendo bem, me ouvindo bem. E eu queria começar a aula perguntando o pessoal que precisou entregar a atividade da semana passada, tudo tranquilo? Tiveram alguma dificuldade, alguma dúvida? Nem acabei nem observando como é que foi a entrega. Deixa eu olhar aqui. Só tiveram 6 envios. O que aconteceu? O pessoal esqueceu, será? Acho que deve ter esquecido, então. Eu recebi uma mensagem de uma colega de vocês falando que na gravação não aparecia alguma coisa quando eu compartilhei a câmera. Eu acabei não entendendo, porque eu revi a gravação e estava tudo tranquilo. A parte que eu mostro os, os instrumentos ali, que eu viro a câmera e mostro os capacitores, os resistores. Não sei se alguém daqui chegou a assistir novamente a gravação, mas para mim estava tudo normal, estava tudo tranquilo. Não, mas Samuel estava presente, né? Você foi na atividade prática? Será? Ah, entendi. Então, quando tá nos slides, aí não aparece a câmera. Não, Samuel, eu tô falando da atividade prática, tá? Da atividade prática. Ah, então eu não sei como é que corrige isso. Não sei como é que corrige não aparecer a câmera. Ah, então acabou que não apareceu quando eu mostrei o galvanômetro, quando eu mostrei o amperímetro, deve ter sido isso, então. Entendi. Nem me atentei, eu fui direto onde eu mostrava os experimentos ali, os componentes eletrônicos, mostrava o multímetro, então aí eu nem me atentei a isso. Bom, aprendizado também para mim. Eu vou ver com o pessoal se eles têm alguma dica aí na hora de compartilhar os slides, se como é que faz para aparecer a câmera também, mas não tenho noção de como que eu posso fazer isso. Bom, vamos lá, meu povo. Deixa eu compartilhar aqui um arquivo com vocês. Então, vamos dar continuidade à nossa aula de eletrostática. Na nossa primeira semana. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vou tirar minha câmera então, tá? Se não aparece a minha câmera enquanto eu estou mostrando os slides, eu vou deixar a gravação menos pesada, então. Então, na primeira semana, pessoal, nós falamos sobre
a estrutura atômica, né, a carga elétrica e a estrutura atômica. Falamos aqui de como é que é a estrutura do átomo, o tamanho aqui dessas partículas, né? Eu tenho um núcleo que é muito pequeno, da ordem de 10 na menos 15, comparado com um átomo como um todo, né? Ele é da ordem de 10 na menos 10, então núcleo 10 na menos 15, o átomo 10 na menos 10. Então aqui nós também temos as massas correspondentes, né, das partes de um átomo, o próton, o nêutron, o elétron, e eu sei que ambos, né, o próton e o elétron possuem uma carga elementar de 1,602 vezes 10 na menos 19 coulomb, certo? Então essa é a carga elementar. Próton é uma carga positiva, elétron uma carga negativa. Ok? Fizemos um exercício em relação a isso, falamos sobre conservação da carga elétrica. Lembrando que não existe fração de próton, fração de carga, né? Eu não tenho meio próton nem meio elétron. E a gente finalizou a aula fazendo esse exercício aqui da moeda de cobre, né? A carga total de um elétron, dos elétrons que estão contidos em 3,10 gramas de cobre. Beleza? Então, dando continuidade, a gente fala um pouquinho sobre os princípios da eletrostática, né? Já falei para vocês do princípio de conservação de carga, né? Onde nós vimos que a carga é igual ao número de cargas que eu tenho vezes a carga elementar E, que a soma algébrica das cargas positivas e negativas ela deve ser constante no sistema eletricamente isolado, né? E aqui nós temos o princípio de atração e repulsão. Então, nós sabemos que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos elas se atraem. Então, vejam aqui, positivo com negativo, forças de atração, né? Tanto positivo com negativo, quanto negativo com positivo, porque os opostos se atraem. E aqui, se eu tenho cargas iguais, positivo com positivo, forças de repulsão, negativo com negativo, forças também de repulsão. Notem, pessoal, que aqui esse par de forças compõe um par ação e reação, né? Então, elas seguem a terceira lei de Newton nesse par de forças, né? Então, o que eu posso dizer sobre elas? Elas possuem o mesmo módulo, possuem a mesma direção e, no entanto, estão em sentidos opostos, né? Então, tanto aqui com as cargas opostas quanto com as cargas iguais. Aí, pessoal, nós temos aqui os tipos de materiais. Eu posso ter materiais condutores ou isolantes elétricos. Claro que eu nunca vou ter um material totalmente condutor, muito menos totalmente isolante, tá? Mas nós temos materiais que conservam as cargas na região que elas surgem e outras que permitem a passagem dessas cargas. Então vejam aqui, vamos iniciar com os isolantes ou dielétricos. Então vão ser materiais que não permitem a passagem da carga elétrica, ou seja, eles conservam as cargas elétricas na região onde elas surgem, pois não possuem elétrons livres ou até mesmo se possuem, vão ser poucos. Tá? Então, neste caso, todos os elétrons ficam represados naquele local aonde eles surgiram, da onde que eles deram, se originaram. Já os materiais, um pouquinho, tá travado. Já os materiais, aqui tem alguns exemplos, né? Como a borracha, o plástico, o vidro, isopor, a porcelana. Ainda temos como materiais isolantes o papel, a madeira, a água destilada, óleos minerais, entre outros. Então, aqui temos a porcelana
que reveste aqui os transformadores, né? Isso aqui é uma rede elétrica. Aqui uma fita isolante e a nossa famosa havaiana, né? Quando a gente no chuveiro, quando ele está dando choque, é interessante eu usar um chinelo para isolar, né? Então eu coloquei a havaiana aqui porque é bastante utilizado, certo? E aí nós temos os condutores que vão ser aqueles que permitem a passagem da carga elétrica. Tá? Então, eles não vão conservar as cargas na região onde elas surgem. Então, alguns exemplos: o corpo humano, os metais, grafite, gases iônicos, soluções aquosas de ácidos, bases e sais, né? E na prática, não existe condutor ou isolante elétrico perfeito, tá? Já os materiais condutores a gente pode classificar em 3 classes. A primeira classe, pessoal, vai ser dos eletrônicos, tá? Então, materiais cujos elétrons periféricos estão fracamente ligados aos átomos. Por eles estarem fracamente ligados a esses átomos, a própria agitação térmica permite-lhes abandonar, os átomos aqui pertencem, tornando-os elétrons livres. E por possuir elétrons livres, eles permitem a passagem dessa carga, né? Porque formam uma nuvem eletrônica que envolve os íons positivos. Então, entre os condutores eletrônicos, nós temos aqui os exemplos: metais e grafites. A nossa segunda classe é dos iônicos, que vão ser soluções cujas moléculas formam espontaneamente grupamentos eletrizados, que nós chamamos de íons, que se movem com facilidade pelo líquido, permitindo assim o fácil transporte de cargas elétricas. Então, vejam aqui nessa figura. Eu posso ter a água destilada. A água destilada, ela não é um condutor, ela é um isolante porque ela não tem íons, aí não tem uma quantidade de íons o suficientes para conduzir a carga. Agora, se eu coloco aqui, por exemplo, sal de cozinha, cloreto de sódio, NaCl, em contato com a água, a dissolução, e eu vou ter íons de cloro, Cl-, e íons de sódio, Na+. Tá? Então, nessa solução iônica, eu consigo ter a passagem de carga, eu consigo ter a condução dessas cargas elétricas, beleza? E a nossa terceira categoria, aqui a nossa terceira classe, são os gasosos, onde eu tenho gases que são ionizados, ou seja, o equilíbrio elétrico de seus átomos ou moléculas foi rompido, dando a origem a íons capazes de se mover com facilidade, transportando cargas elétricas. Então, aqui os exemplos de algumas lâmpadas, umas lâmpadas fluorescentes, né, onde eu aplico diferença de potencial aqui entre 2 pontos. Essa diferença de potencial ioniza o gás que está ali dentro e, por esse motivo, é permitido a passagem, a condução de cargas elétricas, certo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver se a nossa audiência aumentou. E hoje está fraco, pessoal. Só 7 integrantes. Ótimo. Então, vamos continuar. Nosso próximo tópico aqui da eletrostática são os processos de eletrização, que é nada mais nada menos o processo no qual se torna um corpo carregado eletricamente. E para falar sobre os tipos de eletrização, né, eu preciso citar a eletrização por atrito, por contato e por indução. Então, quando eu atrito, né, ao se atritar 2 corpos que estão inicialmente neutros, haverá uma troca de elétrons entre eles. Após a eletrização por atrito, os corpos adquirem cargas de mesmo módulo e de sinais contrários. Desta forma, se possuem sinais contrários,
de acordo com a nosso princípio de atração e repulsão, eles vão ser atraídos, né? Então, após o processo de eletrização, os corpos, eles se atraem. Aí eu tenho alguns exemplos, né? O atrito entre o cabelo e o pente de madeira, né? Então, eu posso esfregar o pente de madeira no cabelo, ele vai ficar eletrizado, atraindo materiais aqui, por exemplo, papelzinho, tá? Ainda, o atrito entre veículos com o ar em movimento, então, locais onde eu tenho climas mais secos, se eu faço uma viagem longa, onde o ar fica atritando com a carenagem do carro, eu acabo eletrizando. Então, é esse o principal motivo de eu tomar choque, né? Às vezes, quando eu desço do carro e encosto na lataria. Ainda, levamos choques ao encostar em determinadas roupas, principalmente as roupas de lã no inverno, quando o clima está seco, tá? Tudo isso porque nós vamos ter aí eletrização por contato, tá? Passando. Aí, pessoal, para eu verificar quem é que vai ficar com carga positiva e quem é que vai ficar com carga negativa nesse processo de eletrização, eu tenho a série triboelétrica. Tribo vem de atrito, tá? Então, aqui, pele de gato, vidro polido, marfim, lã, pena, madeira, papel, seda, goma laca e vidro despolido. Então, nós temos carregado positivo, negativo. Por exemplo, se eu atritar um bastão de vidro polido aqui em cima com um pano de seda que está aqui embaixo, o vidro ficará carregado positivamente e a seda negativamente, tá? Então, segue a ordem aí de quem fica positivo e negativo, segue essa série triboelétrica, beleza? Já na eletrização por contato, como o próprio nome já diz, eu preciso encostar, eu preciso ligar por um fio condutor dois corpos de mesmas dimensões, no entanto, com cargas diferentes, e quando eu faço isso, há o movimento de elétrons de um para o outro. Claro que o sentido dependerá do sinal e do valor das cargas. Então, após a eletrização por contato, uma das características é que os corpos que estavam inicialmente com uma quantidade de carga, né, mas mesmo possuindo as mesmas dimensões, vão adquirir cargas iguais em módulo e sinal, ou seja, no final desse processo de eletrização por contato, eles acabam por se repelir, tá? Então, aqui está um exemplo. Dois corpos, né, que estão conectados por um fio condutor, aqui representado por esse fio vermelho. Inicialmente possuem cargas diferentes, então um está aqui mais 6, outro menos 4, né? E, claro, né, possuem as mesmas dimensões, e quando eles são conectados, eu vou fazer a média das cargas iniciais dos corpos, ou seja, eu vou somar mais 6 com menos 4, então mais 6 menos 4 dá mais 2 dividido por 2, que é a quantidade de corpos, eu vou ter que cada um desse corpo vai ter uma carga correspondente aqui, mais um próton para cada um deles. Então, a carga final é igual à média das cargas iniciais dos corpos, né? Lembrando sempre que nós estamos falando de dimensões iguais. E por fim, aqui nós temos o processo de eletrização por indução. Então, como é que funciona o processo de eletrização por indução? Vamos pegar aqui as figuras, né? Eu tenho uma esfera metálica, essa esfera está com um suporte isolante e inicialmente ela está neutra, não tem cargas elétricas. O que eu vou fazer? Vou pegar um indutor, aqui que vai ser o bastão com cargas negativas, e quando eu aproximo dessa minha esfera metálica que estava inicialmente neutra, eu vou ter
uma divisão. Eu vou ter uma região onde eu tenho deficiência de elétrons e uma região onde eu tenho uma quantidade maior de elétrons. Ou seja, aqui o que vai acontecer? Se o meu bastão está negativo, ele vai atrair as cargas positivas, né? O princípio de atração e repulsão. Em contrapartida, vai repelir as cargas negativas. Então, por isso que eu crio uma região com déficit de elétrons e a outra que tem maior quantidade de elétrons. Aí, o que eu faço? Um fio permite que os elétrons gerados fluam para o sólido. Então, para o solo, perdão. Então, eu vou colocar um fio e esse fio vai ser conectado ao solo. Em um corpo, quem tem o poder de movimento são os elétrons, né? Os prótons, eles permanecem na região onde eles se originam. Então, aqui, os elétrons são, vamos falar assim, descarregados no solo. E depois, se eu retiro esse meu bastão, o que vai acontecer? A carga negativa ficou no solo e na esfera metálica ficou apenas a carga positiva. Então, neste caso, eu deixei inicialmente minha esfera metálica neutra, agora carregada positivamente. Tá? Então, o bastão é removido, os elétrons se rearranjam, a esfera possui deficiência generalizada de elétrons, ou seja, ela vai ter carga positiva líquida. Certo? Então, nesse tipo de eletrização, o corpo é carregado sem o contato. Nós vamos ter o indutor, que é o corpo que induz o movimento de cargas no induzido. No nosso exemplo, foi o bastão. E o induzido, que é o corpo cujas cargas se movem devido à presença do indutor, que no nosso exemplo foi a esfera metálica. Após o processo de eletrização por indução, os corpos, inicialmente um neutro e outro eletrizado, adquirem cargas e sinais contrários, logo eles vão se atrair. Ok? Então, aqui está só um outro exemplo, né? Então, a atração de um corpo neutro. Se eu aproximar um corpo de carga positiva, eu vou ter aqui a separação das cargas, né? Porque a minha força de atração, ela vai ser maior que a força de repulsão. E estas forças, né, acontecem desta forma porque a distância entre as cargas de sinais contrários é menor, né? Então, devido à indução, um corpo carregado, ele atrai um corpo neutro. Ok, meu povo, tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Vocês ficam em silêncio, às vezes eu fico pensando se vocês de fato estão me ouvindo. Então, para que a gente formalize e finalize essa parte de eletrização, vocês vão ter lá na pastinha da M1 um desafio da semana 3, que é uma atividade aí que vocês vão ter um aprendizado baseado na resolução de problemas. Eu deixei uma pergunta lá para vocês, e a pergunta é: qual é a relação entre os processos de eletrização e uma impressora laser? Então, o que em uma impressora laser tem a ver ali com os processos de eletrização? Eu estou pedindo para vocês descreverem como acontece a impressão neste tipo de impressora, tá? E aí eu coloquei lá para vocês submeterem a resposta em um arquivo no formato PDF, certo? Então é bem simples explicar o funcionamento da impressora laser e como é que os processos de eletrização, seja ele por contato, condução ou atrito, né? Como é que eles estão presentes nesse processo. E a entrega fica para o dia, deixa eu ver que dia que é o dia 22, para a próxima segunda-feira, tá, pessoal? Então, para que não haja problemas aí com a data, certo? Então, tem o desafio aí da semana 3 aí para a gente continuar
construindo a nossa média parcial, certo? Se tá tudo bem, se tá tudo tranquilo, a gente vai dar continuidade a nosso conteúdo, pessoal. E aí, que agora nós vamos começar a falar sobre forças, tá? A força elétrica. E a gente já viu aí que nós temos forças de atração e força de repulsão. Para falar sobre as forças, eu preciso falar sobre o experimento aí que o Coulomb conduziu lá em 1785, que foi a balança de torção. Essa balança de torção, quem fez Física 2, não sei se vai recordar que nós temos um experimento lá envolvendo o momento de inércia que tem um pêndulo de torção. Então, tem uma mola e eu torço o meu objeto, neste caso era uma barra, e essa barra ficava oscilando ali em torno de um eixo de rotação. Então, essa balança de torção, ela tem o mesmo princípio daquelas atividades que nós desenvolvemos no laboratório. Então, esta daqui, na figura, é a que foi uma muito semelhante à utilizada por Coulomb, e ele utilizou esses princípios de torção para medir a força elétrica. Como é que funciona esse experimento, então? Então, aqui dentro deste cilindro, nós vamos ter um filamento de torção. Não aparece, só está aparecendo a pontinha lá embaixo, mas ele está sob toda a extensão. Então, o filamento de torção, esse filamento é feito de um metal, geralmente aqui, o que o Coulomb utilizou era feito de prata, tá? Aqui em cima, nós temos um dinamômetro, como vocês bem sabem, um dinamômetro serve para medir forças, né? Então, aqui eu consigo medir força. E aqui embaixo eu tenho esferas que estão com núcleos carregados, tá? E ainda aqui eu tenho uma escala. O que vai acontecer? Essas esferas que estão carregadas, elas vão ser atraídas ou repelidas. E conforme a repulsão ou a atração, esta força produz um torque neste fio, que é medido aqui nessa escala, e a gente viu lá em Física 2 que esse torque é proporcional a uma constante do fio, que é a constante kappa, vezes o deslocamento angular, que é medido nesta escala aqui. Ainda, né, nós temos que o torque ele se relaciona com a força, então a força também ela pode ser medida aqui em cima, né, nesse dinamômetro. Então vamos ver o que está sendo dito aqui. A força eletrostática de repulsão entre as esferas provoca uma torção no fio de prata. A intensidade dessa força é proporcional ao ângulo de torção, tá? Medições do ângulo de torção para diferentes cargas e distâncias entre as mesmas permitiu o estabelecimento da lei de Coulomb. Então, Coulomb ia lá, aumentava a carga, diminuía a carga, aumentava a distância entre elas, diminuía a distância entre elas e ia anotando qual que era a relação aí da força. Com essas anotações, ele chegou à seguinte conclusão, que a força eletrostática, aqui, vai ser igual à constante eletrostática, que nós vamos usar a letra minúscula K, então K é constante eletrostática, que multiplica o produto das cargas e divide pela distância ao quadrado entre elas, tá? Então, aqui é a nossa equação da forma vetorial, porque eu preciso ainda multiplicar o vetor unitário na direção da reta que liga as duas partículas. O que isso quer dizer? Então, se eu vou ter duas partículas aqui, cargas iguais, eu vou traçar uma reta que une essas duas cargas, a força de repulsão, né? Elas são iguais.
vai estar na mesma linha que une essas duas cargas de sinais opostos, de sentidos opostos, essas forças, e eu vou multiplicar por esse carinha aqui, que é o vetor unitário, né, na direção da reta que liga essas duas partículas. Então, força é uma grandeza vetorial. Então, a gente sempre vai precisar indicar módulo, direção e sentido, tá? Que mais? A constante eletrostática aqui, ela é igual a 1 sobre 4π epsilon zero. Epsilon zero também é constante, π é constante também, ou seja, eu posso determinar essa constante eletrostática como sendo 8,99 vezes 10 na nona e a unidade Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Esta unidade não leva nome especial, tá? Então, ela é representada da forma como está aqui. Epsilon zero, só a título de conhecimento, nós ainda vamos falar sobre essa quantidade mais tarde, mas a título de conhecimento, neste momento, ela é a permissividade elétrica do vácuo e tem o valor de 8,85 vezes 10 na menos 12 Coulomb ao quadrado dividido por Newton vezes metro ao quadrado. Beleza? Então, o K a gente pode usar 1 sobre 4π epsilon zero ou 8,99 vezes 10 na nona Newton metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Certo? Essa minha equação pequenininha, né, ela é simples, no entanto, me fala algumas coisas sobre essas forças eletrostáticas. Então, o que que me diz? As forças eletrostáticas são de campo, ou seja, não é necessário o contato entre as cargas. Podem ser de atração ou repulsão, né? A gente já viu que essa força de atração ou de repulsão vai depender do sinal algébrico das cargas. Formam um par ação e reação, ou seja, elas satisfazem a terceira lei de Newton. Dependem do meio, porque, por exemplo, na água a força é 80 vezes menor do que no vácuo, e isso é devido àquele nosso valor ali, o epsilon zero, tá? A permissividade elétrica que nós utilizamos no vácuo. Geralmente são bem mais intensas que as forças gravitacionais, tá? Então, aqui nós temos que elas são mais intensas que as forças peso, a força peso. No entanto, a gente tem sempre que verificar, né? A gente está falando de força eletrostática, forças que agem aí sobre corpos que estão carregados, e geralmente a nossa carga é uma carga pequena, tá? Então, mesmo sendo intensa, as nossas forças, elas vão ser da ordem de 10 na menos 4, 10 na menos 7, 10 na menos 14, inclusive. Beleza? E aí, pessoal, eu tenho alguns exercícios para fazer com vocês, tá? Então, antes de fazer o exercício, vou lembrar o seguinte: os prefixos do Sistema Internacional, que nós vamos encontrar aí pela frente. Então, recapitulando, mili, símbolo M minúsculo, então equivale a 10 na menos 3, o micro, 10 na menos 6, nano, 10 na menos 9, pico, 10 na menos 12. Tá? Então, se eu tiver nanocoulomb, significa que eu tenho um valor vezes 10 na menos 9 coulomb. Tá? Então, é bom vocês ficarem atentos aí aos prefixos do SI. Ok? Pessoal, antes de eu resolver o exercício com vocês, eu gostaria que vocês lessem ele e pelo menos tentassem resolver. Pode ser? Posso dar aí 5 minutinhos para que vocês façam isso? Vou ler aqui com vocês e aí eu dou esse tempo. Então, em um átomo de hidrogênio, o elétron está separado do próton por uma distância média de aproximadamente 5,3 vezes 10 na menos 11. Estou pedindo para calcular a intensidade da força eletrostática de atração exercida pelo próton
sobre o elétron. Então, aqui nós temos forças de atração, né? Porque as cargas são de sinais opostos. E eu tenho ainda a distância entre essas cargas, né? 5,3 vezes 10 na menos 11. E a carga aqui é a carga do elétron e do próton, ou seja, a carga elementar, 1,602 vezes 10 na menos 19, ok? É uma aplicação simples aí da nossa equação da lei de Coulomb. 5 minutinhos para vocês fazerem, 9h05 eu volto para corrigir com vocês, beleza? Enquanto isso, vou buscar meu copo de água que eu sempre esqueço.
Chegaram ao resultado, pessoal? Acho que sim. Quer compartilhar? Deixa eu estou compartilhando. Vezes 10 na menos 8. Vamos fazer. Eu já peguei, já copiei o outro exercício que daí a gente faz em seguida. Beleza. Vamos ver se fechou o resultado aqui do Samuel. Aqui. Então, vamos lá. Deixa eu separar aqui que a gente vai fazer o outro exemplo logo na sequência. Então, o exercício diz que em um átomo de hidrogênio, o elétron está separado do próton por uma distância média de aproximadamente 5,3 vezes 10 na menos 11 metros. Então, aqui tenho... Ups. Quero fazer aqui bonitinho. Vou ter um próton e o elétron e a distância entre eles aqui. Então, vou colocar aqui a carga positiva mais e a carga negativa menos. Nossa, que dificuldade de fazer um menos aqui. Menos. E essa distância, então, é 5. Nossa, o que eu estou fazendo de errado hoje? Que não está aparecendo o que eu estou escrevendo. 5,3. Deixa eu ver, pessoal, será que uma coisa na minha mesa aqui? 5,3. Não tá rolando escrever hoje. O que que deu, será? Só um instantinho, pessoal. Deixa eu só ver o que está acontecendo. Ops. Não sei o que é. Um bugzinho. Então, vamos lá. 5. Olha que coisa chata. 3. Meu Deus! 5,3 vezes 10 dá menos... Ai, não pode. Não pode. O que está acontecendo aqui? Por isso que não dá para emprestar as coisas para os outros. Emprestei minha mesa digitalizadora para o meu marido. E daí volta assim bugada. Não dá. Engraçado aqui. Vamos ver se agora vai rolar. Menos 11. Metros. Então vamos lá, pessoal. Calcule a intensidade da força eletrostática de atração exercida pelo elétron sobre o próton. Então aqui eu vou ter que calcular, pessoal, a intensidade. Lembrando que a equação que eu apresentei para vocês, ali estava na forma vetorial, né? Eu multiplicava pelo vetor unitário. Mas o seu módulo, né, ou a sua intensidade, que módulo vai ser aqui,
Gente, eu não sei o que está acontecendo com a minha mesa. Força elétrica igual a K, módulo de carga 1, carga 2. Só vou fazer o seguinte, não tá rolando aqui, eu vou fechar e vou reiniciar para ver se é alguma coisa, tá? Vocês me deem 5 minutinhos, que não tá legal, eu vou reiniciar tudo aqui, tá? Porque senão eu vou ficar brigando com isso daqui na frente de vocês e não vai ser legal. Já volto aqui.
Parece que voltou a funcionar, pessoal. Deixa eu só pegar o exercício aqui. Voltou gravando, né? Tá. Deixa eu só pegar o exercício aqui novamente. Agora vai. Agora deixa eu compartilhar de novo. É coisas de segunda-feira. Antes de iniciar a aula, eu tava com um soluço que eu achei que eu não ia conseguir dar aula para vocês. Deixa eu ver, tá aparecendo. Tá, né? Então, vamos lá. Tinha feito ali para vocês nosso elétron, nosso próton. Aqui. Carga positiva, carga negativa. E a distância entre eles aqui é 5,3 vezes 10 na menos 11 metros. Agora sim, agora está funcionando, pessoal. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Eu tenho duas cargas que têm sinais opostos. Logo, as minhas forças aqui vão ser forças de atração. Então, eu vou ter minha força apontando para cá. Vou aumentar aqui. E da mesma forma, uma força apontando para cá. Ambas possuem o mesmo módulo, a mesma direção, no entanto, sentidos opostos. Então, posso escrever força que o elétron faz no próton, FeP, e aqui força que o próton faz no elétron. Tá? Quando eu vou calcular a intensidade dessa força, né? Porque está dizendo assim, calcule a intensidade da força eletrostática de atração exercida pelo próton sobre o elétron. Aqui, tanto faz se eu quisesse calcular a força exercida sobre o elétron, pelo elétron sobre o próton, seria da mesma intensidade. Então, aqui a gente não faz muita diferença se vai calcular essa força ou essa força, porque elas possuem módulos iguais, tá? Então, como é que eu vou calcular o módulo dessa força? Eu tenho constante eletrostática, que multiplica módulo da carga 1 vezes a carga 2, dividido pela distância entre a carga 1 e a carga 2 ao quadrado. Aqui eu devo lembrar o seguinte, pessoal, que a carga 1 é a carga do próton, que é igual à carga 2, que é a carga do elétron, e ambos têm um módulo igual, que é a carga elementar, ou seja, 1,602 vezes 10 na menos 19 coulomb. Beleza? Então, aqui, carga 1 vezes carga 2 é a mesma coisa que eu escrever carga elementar ao quadrado. Então, vamos substituir esses valores aqui. Constante eletrostática, 8,99 vezes 10 na nona. Vezes, vou colocar aqui, 1,602 vezes 10 na menos 19, nossa carga elementar, que está ao quadrado, né? Dividido pela distância entre essas cargas ao quadrado. Então, dividido por 5,3 vezes 10 na menos 11, não posso esquecer que isso está ao quadrado. Beleza? Sem muito mistério, né, pessoal? Então, fazendo as multiplicações e divisões, 8,99 ESP 9
vezes 1,602. ESP menos 19 ao quadrado, dividido por 5,3 na menos 11 ao quadrado. Então, fazendo arredondamento, é justamente o que o Samuel tinha nos falado, né? 8,21 vezes 10 na menos 8 newton. Tá? Então, essa é a intensidade da força eletrostática. De novo, tanto faz, né? Tanto essa força quanto essa força possuem módulo igual, ok? Bom, eu tinha aqui outro exercício, deixa eu pegar aqui para vocês, compartilhar, porque senão até eu abrir o arquivo, melhor que aqui está mais fácil. O outro exercício, ele já vai me dar mais cargas. Um conjunto de cargas. Deixa eu só pegar aqui. Então, aqui, 3 cargas pontiformes estão sobre o eixo X. Q1 está na origem, Q2 está em X igual a 2 metros e Q0 está numa posição X, X maior que 2 metros. Então, está mais distante de 2 metros. Determine a força elétrica total em Q0 devido a Q1 e Q2, sendo que Q1 vale 25 nanocoulomb, Q2 menos 10 nanocoulomb, Q0 20 nanocoulomb. E a posição ali, X, 3,5 metros. E aí, pessoal, eu coloquei uma dica da superposição das forças. Então, quando duas cargas exercem forças sobre uma terceira carga, a força total exercida sobre a terceira carga é dado pela soma vetorial das forças que as duas cargas exercem individualmente. Então, aqui notem que eu vou fazer a soma algébrica, não, a soma vetorial dessas duas forças, tá? Bom, vão pensando, enquanto eu abro a chamada aqui, vou fazer a chamada para vocês. Aí, já resolvo na sequência, tá? Deixa eu só abrir aqui o meu diário online. Vamos ver quem está presente. Fica matutina. Nossa turma é pequenininha, mas tô achando estranho o pessoal não aparecer hoje. Hoje é dia 15. Então, o Alejandro tá aqui. Bernardo também, né? Vão dando ok aí nos comentários aí. O Alejandro tá, né? Diga oi aí, Alejandro. Isso, Bianca, Gustavo Bueno, Jéssica, Kaique, Leonardo não, Marcos Vinícius, Maria Luísa assiste a aula sempre depois, Nicolás, Paulo Henrique, Pedro Vicente, Samuel e Yasmin. Então, deixa eu só ver aqui. Então, o Alejandro tá, Bernardo tá, Bianca também tá, o Gustavo não está. Jéssica tá, o Kaique está, Marcos Vinícius não está. Maria Luísa, falta justificada. Nicolás está aqui, Pedro também, Samuel também. A Yasmin não está.
Yasmin disse que é na quinta, não foi. Deixa eu copiar aqui o exercício. Então, pessoal, bom, eu sempre falo que para facilitar os exercícios é melhor a gente fazer um esquema do que está acontecendo, ou quando a gente tem que representar alguma coisa que a gente faça, não tenha preguiça. Então, aqui nós estamos somente no eixo X, né? Então, vou colocar aqui nosso eixo X. Eixo X. As posições estão em metros, né? E aqui vou adotar a nossa origem. Quando eu falo origem, então é a posição 0. Então, vou colocar aqui 0. Aí, o que nós temos? Vai até 3,5, né? Então, vou colocar aqui 1, 2... Não dá mais os espaços, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, 1 metro, 2 metros, 3 metros e 4 metros. Aí, vamos lá. O que eu tenho? Q1 está na origem e Q1 é uma carga positiva. Então, eu vou colocar aqui uma esferinha aqui, Q1 positiva. Esse aqui no vermelho. Depois, que mais que nós temos? Nós temos que Q2 está em x igual a 2. Então, x igual a 2, nós temos Q2 e Q2 é negativo. Então, vamos colocar em preto x igual a 2. Oh, que dificuldade fazer isso. Então, negativo em x igual a 2, ou aproximadamente aqui 2. E nós temos ainda o Q0. O Q0 é uma carga positiva e está em 3,5. Então, vou fazer aqui, vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, vou colocar aqui em 3,5. Então, essa aqui é a nossa representação das posições das cargas. Então, aqui, Q1, Q2 e Q0. Aí, pessoal, quero saber a força elétrica total em Q0. Então, aqui na carga 0 devido à carga 1 e à carga 2. Então, vamos lá. Vou fazer a representação aqui. Bom, a carga 1 é uma carga positiva. Carga 0, carga positiva. Cargas de sinais iguais se repelem. Então, tem uma força de repulsão. Então, vai estar para cá no sentido da carga positiva. Vou até desenhar um pouco menor, porque a distância da carga 1 até a carga 0 ela é maior do que a carga 2. Então, pela nossa força, a gente sabe que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, eu vou escrever aqui que esse meu vetor é a força que a carga 1 exerce sobre a carga 0, F10,
certo? Agora a carga 2. A carga 2 é uma carga negativa. Negativa com positivo dá uma força de atração. Então, notem, pessoal, eu tô representando somente as forças em cima de carga zero, porque o par, né, eu teria que desenhar uma força de atração também aqui na carga 2 e uma força de repulsão aqui na carga 1, tá? Mas como eu quero em Q0, vai ser somente essa representação. Então, aqui é a força que 2 exerce em 0, certo? Então, notem, pessoal, aqui eu tenho uma força positiva e uma força negativa. Pela nossa representação, a gente já sabe que a força total, né, a força resultante, ela vai ser uma força negativa também. Como é que a gente faz isso numericamente? Então, eu vou ter que somar vetorialmente essas duas forças. Então, aqui, agora o carro do gás. A força total vai ser igual aqui. O que eu vou fazer? Vai ter o módulo da força 1. Como elas estão com sinais opostos, eu vou ter F10. Na verdade, se eu quero escrever isso aqui de forma vetorial, vai ser F10 mais o F20. No entanto, se eu quero fazer isso aqui em relação já aos seus sinais, isso daqui, na verdade, como a minha força 2, 0, ela está no sentido negativo do eixo X, a gente já sabe que ela é negativa. Então, essa força total aqui, ela vai ser o módulo da força 10 menos o módulo da força 20 vezes o meu vetor unitário aqui, o meu R, meu vetor unitário aqui, que vejam, pessoal, esse meu vetor unitário, ele está apenas no eixo X. Então, aqui eu posso trocar que esse meu vetor R, queria desenhar ele aqui, vou desenhar em vermelho, tá? Meu vetor R, ele está só em X. Ele está só em X. Então, eu posso dizer ainda que o vetor R, ele é apenas I. Né? I, que é o vetor unitário no eixo X. Entendido essa parte, pessoal? Essa representação aqui que eu fiz? Ótimo. Então, vamos lá. O que eu preciso saber agora é o módulo dessas duas forças. Vou fazer aqui no ladinho, tá? Módulo de F10 vai ser constante eletrostática que multiplica módulo de Q1 vezes Q0 dividido pela distância entre 1 e a carga zero ao quadrado. Posso até substituir já esses valores para se alguém já quiser ir se adiantando fazer. 8,99 vezes 10 na nona, vezes a carga 1. A carga 1 é 25 nanocoulomb. Nanocoulomb equivale a 10 na menos 9. Então, é 25 vezes 10 na menos 9. E Q0 é 20. 20 vezes 10 na menos 9. A distância entre a carga 1 e a carga 0 vai ser desde a origem 0 até 3,5, ou seja, 3,5, 3 metros e meio, 3,5. Não posso esquecer que isso tudo está ao, né? Isso tudo não, a distância está ao quadrado. Então, se alguém quiser fazer na calculadora para já nos fornecer o valor. Enquanto isso, eu vou montando a equação
de F2, 0. O módulo é a mesma coisa, né? Constante, só que agora eu vou multiplicar carga 2 vezes a carga 0, dividido pela distância entre a carga 2 e a carga 0 ao quadrado. Samuel já fez para a gente aqui, deu 3,67 vezes 10 na menos 7, e a nossa unidade, não posso esquecer que é o Newton. Gente, no outro exercício eu coloquei a unidade. Se eu não coloquei unidade, mil desculpas, mas a unidade de força é Newton, tá? A gente não mudou, mesmo sendo força eletrostática, continua sendo Newton. Então, aqui, 8,99 vezes 10 na nona. Carga 2, quanto que vale a carga 2? Menos 10. Mesmo ela sendo negativa, eu vou colocar positiva porque é o módulo, né? Então, 10 vezes 10 na menos 9, porque é nanocoulomb, vezes 20 vezes 10 na menos 9. Tudo isso dividido pela distância entre a carga 2 e o Q0, que dá 1,5, né? 2 menos 3,5 dá 1,5. Então, esse valor aqui. Tem aí, Samuel, esse valor também? 7,99 vezes 10 na menos 7, e a nossa unidade Newton. Agora sim, posso vir aqui e calcular a nossa força total. Então, essa força total, o vetor força total, vai ser 3,67. Como tá? 10 na menos 7 e o Newton é comum para os dois, vou colocar em evidência. Menos 7,99. Isso daqui vezes 10 na menos 7 Newton. Na direção, vezes o vetor unitário R aqui, I. Na verdade, tem que colocar entre colchetes, mas depois eu arrumo. Então, aquilo que a gente já tinha meio que determinado, que essa força total, ela é negativa, né? Então, 799 menos 367 dá 4,32. Então, menos 4,32 vezes 10 na menos 7 Newton, na direção do eixo X, aqui representado pelo vetor unitário I. Certo? Então, essa é a nossa resposta final da força total. Tranquilo, meu povo? Se quiserem dar um print, eu posso minimizar aqui. Bem de boa? Ótimo. Se tá de boa, a gente vai elevar o nosso parâmetro aqui. Eu tenho mais um exercício para fazer com vocês antes de finalizar a aula, tá? A gente está indo para 1h15 de aula. Tem mais um exercício aqui para a gente finalizar. Então, vou interromper aqui. Vou buscar de novo aqui que tá fácil. Cadê o último exercício? Gente, hoje parece que segunda-feira as coisas estão tudo mais difíceis para mim. Acordei com soluço, internet travando, não estava querendo compartilhar coisa com vocês. Aí vou lá abrir minha mesa digitalizadora. Aí não funcionava, tive que reiniciar tudo. Diz que tem que pegar no tranco segunda-feira ainda. Né? É fogo segunda de manhã, né?
Deixa eu ver, esse aqui. Exercício de número 5. Vou fazer com vocês porque ele exige um pouquinho mais de... Ele é um pouquinho mais complicado. Mas é força, né? É soma vetorial, então... Quem é craque em física 1, física 2, parte de mecânica. Pessoal da engenharia química não tem mecânica geral, né? Tem, acho que só tem resistência. Você já está fazendo resistência, Samuel? Ou já fez? Não? É que também envolve bastante essa parte de cálculo de força. Isso, resistência dos materiais. Vamos lá. Então, esse exercício número 5, ele também tem 3 cargas ali, ó, Q1, Q2 e Q0. Só que agora, essas minhas cargas estão em um plano cartesiano, eixo X e eixo Y. Então, agora a gente vai ter que determinar a intensidade e direção e o sentido da força elétrica resultante. Então, vejam que aqui agora já estou pedindo módulo, direção e sentido, tá? Então, vamos representar aqui nesse plano cartesiano as minhas cargas. Então, vou desenhar o eixo Y. Vou fazer mais fininha aqui as minhas linhas, para que a gente não confunda depois com as linhas da força. Deixa eu ver se eu tenho alguma em Y negativo. Não, não tem, então vai ser só aqui. Eixo X, eixo Y. Ups. Aqui, eixo Y. Eixo Y já estou vendo que está em metros. E o eixo X também estou vendo que foi dado em metros. Então, vamos lá. A carga Q1 mais 25 nanocoulomb está na origem. Então, está aqui na origem. Vou desenhar ela aqui. É o seguinte, vou colocá-la aqui. Aqui, vermelho. E vou carregar ela lá para minha origem. Ops. Então, tá aqui. Carga Q1 positiva na origem. A carga Q2, ela está no eixo X, em X igual a 2 metros. Então, vou colocar aqui. 1, 2, 1, 2. X em 2 metros e ela é negativa, né? Então, vou colocar preta aqui. Então, tá aqui. E a minha carga Q0 tá em X2 e Y2. Então, tá mais ou menos aqui. Beleza? Minha representação tá aí. Ops, aqui essa Q0 é uma carga positiva, né? Então, vou trocar aqui. Não fui feliz de desenhar preto. Vamos desenhar vermelho. Então, Y2, X igual a 2, mais ou menos aqui. Ok? Então, positiva, positiva e
negativa. Negativa. Positiva. Oh, que dificuldade fazer mais. Aí. Então, vamos lá. O que eu quero? Determine a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica resultante. Lembrando que aqui é 2, aqui também é 2. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa representação aqui. Primeiro, vamos ver qual é a força que a carga 1 exerce na carga Beleza, Samuel, sem problemas. Sem problemas. Esse exercício é bem importante, tá? Então, vamos lá. Como é que eu vou traçar essa força, pessoal? Primeiro, eu vou traçar uma linha que une essas duas cargas, tá? Então, tracei essa linha unindo. E a força tem a mesma direção. Bom, essa é uma força como as duas cargas possuem sinais iguais, então ela vai ser uma força de repulsão. Então, ela vai estar aqui no sentido de ser repelida. Eu vou até deixar um pouquinho mais grosso para a gente identificar bem. Beleza? Então, vou colocar aqui. Essa é a força. Essa é a força que a carga 1 exerce sobre a carga 0. Né? Lembrando que aqui é Q1, aqui é Q2 e aqui é Q0. Agora, vou fazer a mesma coisa com a carga 2. Vou traçar uma linha que une essas duas cargas, certo? E a carga 2, ela é uma carga negativa. Ops, uma carga negativa. Logo, a força que a carga 2 exerce sobre a carga 0 é uma força de atração. Então, vou colocar aqui apontando para baixo. Vou colocar aqui. Beleza? Então, aqui nós temos a força que a carga 2 exerce na carga 0. Ok, pessoal? Preciso saber se está entendido até aqui. Sim? Ótimo. Então, pessoal, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a soma vetorial aqui da força 1, 0 com a força 2, 0. Tem duas formas de eu fazer isso. Geometricamente, que eu posso usar a regra do paralelogramo aqui, ou por decomposição de forças. Eu vou fazer esse exercício, pessoal, decompondo estas forças e depois, na nossa próxima aula, que a gente vai fazer mais exercícios, eu falo a regra do paralelogramo, tá certo? Mas eu vou usar aqui para que a gente relembre a parte de decomposição de forças. Vejam só, a força 2, 0, ela está somente no eixo Y, certo? Se eu fosse representar ela, F2, 0, ela seria de forma vetorial, ela seria módulo de F2, 0, vezes o meu vetor unitário aqui, que é na direção do eixo X, do eixo Y, que vai ser menos J. Ok? Então, esse meu vetor, ele é menos módulo de F2, 0, J. Entendido? Agora, o F1, 0, ele está no eixo X e no eixo Y. Vejam só a decomposição. Vou decompor aqui, vou fazer a decomposição em verde.
Encontrei isso na internet. Siri, não quero falar com você. Então, fazendo a decomposição, eu vou ter uma componente aqui x positiva e uma componente aqui y também positiva, certo? Então, aqui. Esse daqui vai ser F10x e aqui vai ser F10y. Como é que vai ficar o meu vetor? O meu vetor aqui vai ser tanto x quanto y são positivos, então vai ser módulo de F10x e mais módulo de F10y J. Isso daqui é eu escrevendo esse meu vetor em termos dos seus vetores unitários. Todo mundo está acompanhando até aqui, pessoal? Precisa que eu volte alguma informação? Se vocês ficarem em silêncio, eu vou pensar que está tudo bem. Já volto. O Kaique está perguntando no F20. O F20, Kaique, ele é negativo, tá? Ele está apontando aqui para baixo. Então, ele só está no eixo Y. Por isso que eu coloquei aqui módulo de F20 vezes o meu vetor unitário, que é menos J. Então, por isso que ele ficou menos F20J, tá? Diferente do F10, que tem componentes em X e em Y. Então, ele tem I e J. Por isso que eu coloquei F10xi mais F10yj. Agora, o que o problema está pedindo é a força total. Então, o que vai ser? Olhem só. O vetor força total aqui, ele vai ser I menos I, I mais I, J mais J. Então, o que ele vai ser? No eixo X, eu só tenho esta componente aqui. Então, ele vai ser módulo de F10x e aqui nós vamos ter mais. Agora, em Y, eu vou ter que somar. Eu vou ter que somar mais 10y com menos F20 que estão no eixo Y. Então, como é que vai ficar? Vai ficar positivo, vou colocar entre parênteses aqui, módulo de F10y menos módulo de F20 na direção J. Então, o que eu estou resolvendo para vocês? Eu já estou dizendo que a nossa resposta, ela vai ter essa cara aqui. Agora, o que a gente precisa calcular? A gente precisa calcular esse povo todo. F10x, módulo, né? F10y e o F20, tá? Como é que a gente calcula esse povo todo? Vou calcular primeiro o F20, que o módulo dele que está somente no eixo Y. Então, vou fazer aqui. Módulo de F20, ele é igual constante que multiplica carga 2 vezes a carga 0, dividido pela distância entre a carga 2 e a carga 0 ao quadrado. Substituindo os valores. Vou substituir para se alguém já quiser calculando para a gente. 8,99 vezes 10 na nona, vezes a carga 2, que é 15, mas nós estamos trabalhando em módulo, então vou pegar o valor positivo. Nano vezes 10 na menos 9,
e a carga 0, 20 vezes 10 na menos 9. Todo mundo dividido pela distância entre a carga 2 e a carga 0, que é essa distância de 2 metros aqui. Então, 2 ao quadrado. Tá? Isso aqui vai me dar um valor, se alguém quiser ir calculando. E agora, o meu vetor F10x e o F10y, vejam, pessoal, aqui eu preciso que vocês prestem atenção nessa minha decomposição vetorial aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fechar o meu triângulo retângulo do meu vetor com as suas componentes. Então, vai ficar o meu vetor aqui, F10, a componente aqui, x, F10x, e aqui minha componente, F10y. Bom, para eu determinar essas componentes, a componente horizontal e a vertical, eu vou usar seno, cosseno, tangente, né? Vou usar da trigonometria. Mas antes disso, eu preciso calcular este ângulo aqui, certo? Observem o seguinte, pessoal. Aqui eu tenho um quadrado de lado 2, né? 2 e 2. Então, ele é um quadrado. Logo, que ângulo que eu tenho aqui? 45, exatamente. Então, por semelhança, esse ângulo aqui em cima também é 45 graus. Então, o nosso θ é igual a 45 graus. A Bianca já calculou para a gente. Obrigada, Bianca. O que isso quer dizer? Tanto faz se eu usar o seno de 45 quanto os cosseno de 45, eles são iguais, né? O seno de 45 é igual ao cosseno de 45. E isso implica o quê? Que a componente x, F10x, ela é igual, né? Vou colocar aqui em módulo, ela é igual à componente F10y. Porque se eu tenho seno e cosseno igual, as componentes vão ser iguais. E isso daqui basta eu multiplicar a força, o módulo, né, da força 10, tanto faz pelo seno ou cosseno. Então, vou multiplicar aqui pelo cosseno de 45 graus, tá? Então, para eu achar essas duas componentes, o F10y e o F10x, basta eu multiplicar o módulo dessa força pelo cosseno ou pelo seno de 45. Entendido, pessoal? Vou anotar aqui o valor que a Bianca achou, 6,74 vezes 10 na menos 7 newtons. Vamos deixar esse valor guardadinho, né? Então, o que a gente precisa fazer? Se está entendido, calcular o módulo dessa minha força. Vou colocar aqui embaixo, tá, pessoal? Igual K, que multiplica carga 1 vezes a carga 0, dividido pela distância entre a carga 1 e a carga 0 ao quadrado, ainda vezes o cosseno de 45 graus. E isso daqui vai me dar as componentes. Então, vou colocar aqui, igual as componentes. Pois bem, nós temos esses valores, né? Vamos lá. 8,99 vezes 10 na nona, que é a constante eletrostática. A carga 1 vale 25, então, vezes 25 nano, então, vezes 10 na menos 9. E a carga 0, ela vale 20. Então, vezes 20, vezes 10 na menos 9. Dividido pela distância entre a carga 1 e a carga 0 ao quadrado. Vamos lá. A distância da carga 1 até a carga 0 é essa diagonal aqui. Então, esse R ao quadrado vai ser igual.
vai ser igual 2 ao quadrado mais, eu vou usar Pitágoras, né? 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso daqui dá 4 mais 4, 8. Então, R ao quadrado, vou fazer aqui, R ao quadrado é igual a 8 metros. Tá certo? Não preciso tirar a raiz porque eu tenho aqui R ao quadrado. Então, é só eu trocar R ao quadrado por 8. Entendido? Pessoal, quando eu faço essas coisas mais diretas, caso vocês se percam, tá? É só me perguntar. Eu só não tirei a raiz, porque senão eu ia ter que tirar a raiz e depois elevar ao quadrado novamente. Então, vamos lá. Bianca, que está com a calculadora na mão, se quiser fazer esse nosso resultado aqui, vou fazer junto. Vezes 20, ESP menos 9, dividido por 8. Então, eu encontrei, veja se bate aí com um de vocês, 5,62, fazendo um arredondamento, obviamente, vezes 10 na menos 7 newton. Quando eu tenho muita potência de 10, eu gosto sempre de verificar novamente, tá, pessoal? Mas aqui eu vou cancelar esse com esse, 10 na 9 com 10 na menos 9. Então, vai ficar vezes 25 vezes 20, ESP menos 9, dividido por 8. Isso mesmo, esse valor aqui que a gente encontrou. Ah, eu estava esquecendo aqui, né, pessoal? Vezes o cosseno de 45. Então, esse valor aqui eu ainda tenho que multiplicar pelo cosseno de 45. Vou pagar aqui um minuto. Então, esse valor vezes cosseno de 45 graus. A calculadora de vocês devem estar... Fiz errado. A calculadora de vocês tem que estar em degree. 5,62 ESP menos 7 vezes cosseno de 45. Isso daqui ainda é vezes cosseno de 45, que vai dar 3,97 vezes 10 na menos 7 newton. Então, agora a gente achou as componentes, achou a força 2,0. Agora, podemos voltar aqui e calcular essa força total. Então, vamos lá. Essa força... Deixa eu ver o que eu faço aqui. Não vou usar aqui, senão vou ter que copiar. Essa força total, meu vetor força total, ele vai ser F10x, ou seja, 3,97 vezes 10 na menos 7 newton e mais, será que eu vou ter que aumentar aqui? Mais, agora eu tenho F10y, então vai ser a mesma coisa, mais, vou colocar entre parênteses aqui, 3,97. Como tá todo mundo na 10 a menos 7, eu vou colocar em evidência, menos 6,74. Todo mundo está multiplicando aqui, vezes 10 na menos 7 newton. E aqui na direção do eixo Y, J. Então, reescrevendo já no seu valor final, o vetor força total aqui vai ser 3,97 vezes 10 na menos 7 newton. E
Já estamos observando que vai dar um valor negativo, né? Menos. Então, aqui, 6,74 menos 3,97. Então, dá 2,77 menos 2,77 vezes 10 na menos 7 newton na direção J. Ok, meu povo? Este é o meu vetor que está me determinando os sentidos. Agora eu quero um módulo desse vetor. Então, ver módulo dessa força total. Como é que eu calculo o módulo? Raiz quadrada de 3,97 vezes 10 na menos 7 ao quadrado, mais menos 2,77 vezes 10 na menos 7 ao quadrado. Levo todo mundo, tiro a raiz. Vou fazer isso aqui. Então, esta minha, o módulo da força total, 4,84 vezes 10 na menos 7 newton. Então, achamos nossa outra resposta. Então, o sentido é dado pelos sinais dos meus vetores. A intensidade ou o módulo é dado aqui por esse valor que nós encontramos. E agora, o que está faltando? A direção. A direção, pessoal, é o ângulo que esse vetor faz com o eixo X ou o eixo Y. Deixa eu só me organizar aqui, para não ficar muito em cima uma coisa da outra. Vou colocar essa minha conta para cá. Aí, o que que nós temos? Eu vou voltar aqui na nossa figura, tá, pessoal? Não, nossa figura está muito bagunçada. Não, mas eu vou melhorar ela aqui, ó. Aqui na nossa figura. Deixa eu apagar isso aqui. Vou representar aqui. Então, esse vetor, ele vai ter essa cara aqui, pessoal, que a gente acabou de calcular. Para ter uma noção. Vou colocar ele azul, tá? Então, esse em azul é o nosso vetor força total aqui na carga zero, certo? A gente calculou o módulo dele, que deu 4,84 vezes 10 na menos 7. Nós calculamos a componente horizontal dele, que deu 3,97 vezes 10 na menos 7, e a vertical, que deu menos 2,77. Então, tá aqui, tá tudo condizente, né? Tá tudo condizente. Agora, a gente precisa calcular a direção dele. Essa direção que eu vou chamar de ângulo alfa, que é a direção que ele faz com o eixo X. Então, para calcular esse alfa, eu vou usar também da trigonometria. Eu vou dizer aqui, vou usar da tangente, tá? Então, eu vou ter que tangente do ângulo alfa é o cateto oposto, então a componente em y. Então, 2,77 vezes 10 na menos 7, dividido pela adjacente, que é o x. 3,97 vezes 10 na menos 7. Certo? Então, aqui que eu vou calcular essa direção que esse vetor faz. Então, só vou puxar aqui, Ctrl C, vou puxar lá para baixo para fazer melhor o cálculo.
Então, como é que vai ficar? Então, se a tangente de alfa é esse valor, o alfa vai ser o arco tangente, ou seja, tangente na menos 1, desse valor aqui. 10 na menos 7 cancela, então vou dividir 2,77 por 3,97. Então, este alfa ali na calculadora vocês vão colocar tangente na menos 1, tá? Tangente na menos 1 dessa divisão, 277 dividido por 397. Então, dá 34,9. Então, essa é a direção daquele meu vetor, 34,9 graus, certo? 34,9 é esse ângulo aqui, o ângulo que o vetor força faz com o eixo X. Ufa, terminamos. Pessoal, me digam aí, numa escala de 0 a 10, onde 0 significa não entendi nada, prof. Tô perdido. E 10 significa tudo. Qual é a nota que vocês atribuem para esse exercício? Estão com medo de dizer aí, pessoal, ou não estão me ouvindo? Ó, a Bianca deu um 9, fico mais tranquila. E os demais? 8,5. Então fico mais tranquila também, pessoal. Bom, esse exercício, deixa eu parar de compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu compartilhar minha câmera. Minha câmera, como é segunda-feira, não quer ir. Foi, vai. Bom, esse exercício que nós acabamos de fazer, pessoal, ele é bem completo porque ele relembra decomposição de vetores, relembra ali também, né, a gente fazer o módulo, a direção, o sentido, né, e ainda adiciona ao cálculo da força eletrostática, a gente entender o que é uma força de atração, uma força de repulsão, como é que eu represento essa força ali no meu plano cartesiano. Então, ele é um exercício bem completo, tá? Ali no slide, vocês devem ter observado que tinham mais outros 3 exercícios, se não me engano. Eu não me recordo, acho que eram 3. Se um não tiver repetido, acho que não está repetido. Mas, enfim, 2 deles ali vocês podem resolver também, tá? Então, o que eu vou deixar de tarefa para vocês, para que a gente corrija, né? Ou já vá falando um pouco mais na nossa próxima aula teórica. O que nós vamos, então, fazer? Eu gostaria que vocês fizessem esses exercícios, os exercícios também que eu já deixei lá na pastinha de materiais didáticos, e além disso, que vocês refizessem esse exercício, então voltassem e fizessem ele o passo a passo novamente para verificar se de fato nenhum passo ficou perdido ali, que vocês entenderam ele completamente, tá? Então são 2 tarefas que vocês têm aí até a nossa próxima aula. Primeiro, refazer o exercício, na verdade são 3. Refazer o exercício, fazer os exercícios que eu já coloquei à disposição na lista e também fazer aquele desafio, o desafio da semana 3 que eu deixei para vocês, que é explicar e relacionar, né, o funcionamento de uma impressora a laser com os processos de eletrização, tá? Essa atividade está até para o dia 22, próxima segunda-feira, às 23h59. Beleza? Então, era isso que eu gostaria que vocês
fizessem ao longo aí dessa semana e também aproveitassem esse tempo adicional que nós temos ainda nesta manhã. O que mais que eu preciso lembrá-los? Na aula que vem, ou seja, na aula do dia 22, vai ser a nossa aula novamente lá no laboratório. Então, na semana passada eu tive a presença de 3 colegas, né? O Samuel, o Paulo. Eu me comprometo que daí eu não lembro o nome de todo mundo, daí fica feio para mim, né? Mas tive ali a presença de 3 colegas. Isso, Kaique? Então, semana que vem nós vamos ter aula novamente. Provavelmente eu vou começar com um conteúdo, uma introduçãozinha mais teórica. E depois a gente vai falar sobre linhas de campo elétrico, linhas de força que servem para determinar o campo elétrico, tá? Então, vamos fazer o experimento do Van der Graaf. É um experimento bem legal. Se vocês estiverem presentes, vai ser bem divertido, vai ser bem ilustrativo, né? Eu gosto do experimento que a gente consegue ver as linhas de força e a gente consegue, então, identificar o campo elétrico, tá? Então, na medida do possível, se vocês estiverem presentes, vai ser uma aula bem interessante. Tá certo, pessoal? Se não tem nenhuma dúvida, a gente está indo aí para a nossa segunda hora de aula, então hoje foi um pouquinho mais extensa. Espero que não tenha sido cansativo para vocês. E se não há dúvidas, eu agradeço a presença de todos. Desejo para vocês uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana. E daí nos vemos então na semana que vem, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.